Senhor Ministro, direito, o HC 94224, acho que é um agravo, não? Agravo regimental no habeas corpus 94224, paciente Carlos Eduardo Leonardo Siqueira. Eu estou desprovendo o agravo, senhor presidente. Tenho a impressão que, pela emenda, é uma questão do desmembramento da ação criminal que o Ministério Público solicitou. Eu estou mantendo essa decisão, dizendo que é praxe da Suprema Corte a prolação de decisões monocráticas determinando o desmembramento de feitos que têm pluralidade de consórcios penais passivos nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal. Estou dizendo que a avaliação sobre necessidade ou não de ser submetida à questão de ordem à análise do órgão de julgamento é da competência do relator, que examina a melhor forma de proceder. Estou dizendo que a intimação do paciente da decisão determinando o desmembramento da questão controvertida, conforme demonstrou o Ministério Público. Estou mostrando que a decisão agravada está em conformidade com a orientação jurisprudencial da Corte e que, finalmente, é inviável o habeas corpus em impetração como posta nos autos, tem a finalidade exclusiva de alterar o local no qual deverá ser processado e julgado o paciente. Por essas razões é que eu estou indeferindo o agravo regimental. Estou negando provimento. Provendo o agravo? O que é, mano? Presidente, nesse caso? Nesse caso. Sim. Presidente, eu sustento e estou convencido de que, pela envergadura maior do habeas, ele deve vir ao colegiado com parecer da Procuradoria para julgamento. O ministro Menezes Direito, inclusive, tem conhecimento, né? E nesse caso, só, desculpa, ministro, se você me permitir, só para advertir que tem parecer do MP. Sim, esse caso já tem parecer do MP, julgou monocraticamente, então eu peço vênia para prover o agravo. Ministro Marco Aurélio proveu o agravo, ministro relator desprover o agravo. Nesse caso está impedido o ministro Eros Grau. Outras manifestações, senhores ministros? Tanto desprovido o agravo, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, ação penal 428 da relatoria de Vossa Excelência, recorrente Moisés Nogueira Avelino, recorrido Ministério Público Federal. Presidente, processo deslocado ante o fato de o recorrente ter assumido cadeira de deputado federal, foi julgado no juízo eleitoral de Miranorte, Tocantins, o recurso de folha 482 a 500, encerra as seguintes causas de pedir: inexistência de crime eleitoral, a tipicidade da conduta. Teremos sustentação da tribuna? Temos. A dupla valorização da mesma circunstância, a fundamentação da sentença, deficiência da fundamentação. Então, pleiteia-se de forma sucessiva, já que não cabe aqui a escolha, né, pelo julgador, a escolha em si, e, portanto, não é de forma alternativa, seja anulado o processo ante a inexistência de crime eleitoral, seja absolvido o recorrente ante a tipicidade da conduta, seja afastada da sentença a causa de aumento do 327.3 do Código Eleitoral, seja anulada a sentença ante a falta de fundamentação ou reformada, fixando a reprimenda no mínimo legal. Contra razões, alegou-se a intempestividade do recurso, e aí eu faço um pequeno resumo do que se articula, e, conforme anunciei no início, ante a eleição e diplomação do recorrente, houve o deslocamento da competência. Procuradoria emitiu o parecer de folha no sentido da tempestividade do recurso, não teria ocorrido a intimação pessoal do recorrente, e, quanto ao mérito, consignou. E os colegas penso que têm o parecer, né,
É o relatório, né? É o relatório. Portanto, pelo recorrente, Moisés Nogueira Avelino, falará o Dr. Kleber Lopes de Oliveira. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhores ministros, É recurso, que veio deslocado do processo. pois bem, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, eminente subprocurador-geral da República, digna e laboriosa serventia. Senhor presidente, depois de quase 10 anos de advocacia, chego à tribuna do plenário da Suprema Corte do meu país. Embora possa parecer óbvia a honraria desse momento, eu peço vênia para ressaltá-la e o faço rogando inspiração para que possa exercer o meu munus com dignidade e que possa, de algum modo, contribuir para a realização da justiça nesse exato momento. Senhor presidente, senhores ministros, o recurso, conforme indicado pelo eminente relator, assenta-se em 4 fundamentos. Uma questão preliminar alusiva à tempestividade, à inexistência de crime eleitoral, à atipicidade da conduta, à exclusão da causa de aumento do artigo 3273 do Código Eleitoral e o equívoco na aplicação da pena. Sabendo do prazo regimental, senhor presidente, é que a defesa focará as suas energias em 2 pontos específicos das razões recursais. O primeiro deles, no que toca exatamente à atipicidade da conduta. E nesse ponto, senhor presidente, senhores ministros, peço vênia para lembrar a lição de José Cirilo de Vargas, que ao tratar do tema da tipicidade, tomando-a como uma garantia do indivíduo, nos dá exatamente a ideia de que o tipo penal obedece à lógica da ideia de determinação ou, quando nada, de determinabilidade, precisa do que está proibindo ou mandando. Consequência dessa função de garantia é a impossibilidade de sua interpretação extensiva, do mesmo modo que se veda o recurso à analogia. E nessa perspectiva, senhor presidente, senhores ministros, assevera o professor Mineiro, de que esta certeza de segurança é que dá vida e sentido a um direito penal que pretenda ser de cunho essencialmente democrático. Perspectiva esta que se alinha exatamente com o pensamento de Hungria, no sentido de que, para o enquadramento de um fato no molde penal, segundo a justa lição de Belling, deve ter-se principalmente em vista o sentido do verbo que preside a configuração do crime. Faço essas considerações, senhor presidente, senhores ministros, sem a pretensão de trazer novidade à Corte, apenas para ordenar as ideias e demonstrar que a hipótese de que trata esse recurso de apelação merece a acolhida do tribunal, exatamente porque os fatos supostamente praticados pelo apelante não encontram nenhuma adequação típica, como pretende ver o Ministério Público do Estado do Tocantins. Segundo a peça de ingresso, senhor presidente, o apelante teria praticado o crime de calúnia residente no artigo 324 do Código Eleitoral, porque teria imputado falsamente ao então senador da República, José Eduardo Siqueira Campos, a prática dos delitos de peculato e ou palavras da denúncia, e ou o uso ou tráfico de substâncias entorpecentes. Ocorre que a peça vestibular, senhor presidente, senhores ministros, não descreve, talvez fosse até o caso de inépcia da denúncia, tema que já fora enfrentado nos autos, mas a peça vestibular não descreve, e a sentença, por sua vez, ao dar vazão à pretensão punitiva, tendo-a como perfeita, incorre no equívoco de condenar o apelante por uma conduta absolutamente atípica. Do exame dos autos, senhor presidente, verifica-se que
a materialidade do suposto ilícito veio aos autos por intermédio de uma fita que teria sido gravada por ocasião de um comício realizado na cidade de Miranorte. Fita esta que fora degravada, não se sabe por quem, nem em que circunstâncias, não se sabe sequer da idoneidade desse material trazido aos autos, mas que, enfim, serviu de supedâneo para alicerçar, então, a denúncia. E os trechos dessa fita, senhor presidente, senhores ministros, trazidos aos autos e que serviram de base para sustentar a denúncia e, por conseguinte, a condenação, nada dizem com o delito de peculato e nada dizem também com o suposto delito de uso e ou tráfico de substância entorpecente. Não há fato certo, e a calúnia, segundo a lição mais basilar sobre a matéria, exige que o fato seja claro, seja certo. Não basta afirmações genéricas, alusivas a supostos fatos, que poderiam até, em tese, configurar o delito de difamação. Delito este que já teve a punibilidade extinta em razão do Instituto da Prescrição. Desse modo, senhor presidente, sem cansar o tribunal com a leitura dos trechos da peça vestibular, até porque constam dos documentos que estão nas mãos de vossas excelências, a defesa entende, pois, que a conduta é absolutamente atípica. E, noutra perspectiva, o artigo 327.3 do Código Eleitoral traz uma causa de aumento relativa à facilitação da divulgação da suposta calúnia. Eu chamaria a atenção do tribunal para o seguinte aspecto: o crime de calúnia eleitoral está inserido exatamente em um ambiente da propaganda eleitoral, de modo que a causa de aumento nos parece um bis in idem, porque se a propaganda eleitoral é sede necessária para a prática do crime de calúnia eleitoral, força convir que esse fato só pode se dar na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a sua divulgação. Daí ser impossível a aplicação dessa causa de aumento do artigo 3273 à hipótese do crime de calúnia eleitoral, pelo que se pede a exclusão dessa causa de aumento. Por derradeiro, senhor presidente, a defesa alega que a pena não está devidamente fundamentada. O crime em alusão tem pena mínima de 6 meses. A eminente magistrada da instância térrea fixa a pena base em 1 ano de reclusão, ou seja, o dobro do mínimo, levando em consideração aspectos que integram a própria tipicidade. A aplicação da pena é sabidamente um tema relegado ao segundo plano. Não há esforço, pelo menos nas instâncias ordinárias, no que toca a esse tema. Aqui e acolá nos deparamos com sentenças onde o juiz diz que o réu é culpado porque agiu livremente, porque tinha possibilidade de escolha. Ora, se a culpabilidade, ainda que se considere a culpabilidade como pressuposto da aplicação da pena, é preciso reconhecer que não se pode valorar, no momento do juízo de reprovação, circunstâncias que já estão no tipo. Na espécie dos autos, a sentença faz exatamente essa dupla valoração. Vejam, vossas excelências, que a ilustre magistrada, ao tratar dos motivos, diz: motivos inteiramente justificáveis, egoísticos, ainda mais quando se vislumbra a imputação de fato definido como crime com o propósito de ofender a honra, a reputação, a dignidade e o decoro da vítima. Vejam, vossas excelências, que nós estamos a tratar de crime contra a honra. Superada a tese da atipicidade, tendo, pois, a conduta como típica, se é crime contra a honra, óbvio que o dolo do agente tem que estar dirigido para o bem juridicamente tutelado. Então, dizer que a pena deve ser exasperada além do mínimo, porque o réu agiu com a intenção de ofender o decoro da vítima com todas as vênias, é absolutamente inadequado para justificar a aplicação da pena acima do mínimo. Então, senhor presidente, senhores ministros, havendo, por esse tribunal, que não se espera, a superação da tese da atipicidade de conduta, força convir que a pena deve ser reduzida para o mínimo legal, excluindo-se também a causa de aumento do artigo 327.3, posto que temos um verdadeiro bis in idem.
a calúnia eleitoral, em sendo praticada exatamente porque estaríamos no âmbito de um processo eleitoral, óbvio que ela precisa se dar na presença de várias pessoas ou por meio que viabilize a sua divulgação. Senão, não teríamos propaganda eleitoral, porque a propaganda, o objetivo da propaganda é exatamente ter esse alcance no maior número de pessoas possíveis. Com essas considerações, senhor presidente, é que a defesa, agradecendo a atenção da Corte, pugna pelo provimento do recurso, nos termos que, aliás, propõe a douta Procuradoria-Geral da República. É a sustentação, senhor presidente. Palavra ao eminente relator. Presidente, eu estou a afastar a preliminar de intempestividade do recurso, apontando que o sistema processual penal é um grande todo. E como não se tem regra específica quanto à intimação para a ciência da decisão condenatória no Código Eleitoral, há espaço para se observar o 3922 do Código de Processo Penal. E aí cito precedentes que revelam a colocação em segundo plano da disjuntiva ou intimação do réu ou do defensor, contida no inciso 2 do artigo 392. E conheço, porque atendidos os demais pressupostos de recorribilidade, conheço o recurso na esteira não do Ministério Público no que apresentou contra razões, mas na esteira do pronunciamento do Ministério Público como fiscal da lei. Estou rejeitando a preliminar. Eu acho que o senhor revisor, neste caso, então acompanha Sim, bastante. acompanho. Acho que não há Não há dúvida. divergência? Não há divergência. Competência da Justiça do Trabalho, também afasto essa causa... Eleitoral. Perdão. Pensando na minha justiça eterna, né? A competência da Justiça Eleitoral, também afasto essa causa de pedir. E colho da denúncia o seguinte trecho: consta das informações incertas no procedimento em apreço que, em 29 de setembro de 2002, no período noturno, denunciado em comício nesta cidade de Miranorte, Tocantins, imputou fato criminoso, ofendeu a reputação, a dignidade e o decoro do atual senador da República, José Eduardo Siqueira Campos, o qual figura como vítima nos presentes autos. Então, se tem realmente matéria eleitoral e, sob esse ângulo, desprovejo o recurso. Problema da tipicidade da conduta, né? Com exceção da referência à propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, o tipo alusivo à calúnia previsto na legislação especial no Código Eleitoral não é diverso daquele retratado no Código Penal. A configuração pressupõe imputação de fato ou fatos reveladores de crime. Isso não ocorreu no caso. Confiram com os trechos que serviram de base à sentença. Como é que enriqueceu tanto na política, roubando, saqueando os cofres públicos, aquele senadorzinho que mexe com drogas. E temos aqui que não foi imputado um fato individualizado, né, ao próprio senador. O que é sacado estaria no campo da injúria, não chegando sequer à difamação. Então, digo que procede o que é apontado nas razões da apelação, já agora com endosso do Ministério Público como fiscal da lei, há de se assentar, conforme ocorrido no juízo, quanto a outras imputações, a incidência da prescrição da pretensão punitiva. Provejo o recurso para assim concluir. Informo que tenho voto, né, quanto aos demais temas, se for suplantada a prescrição da pretensão punitiva. Eu estou acompanhando Vossa Excelência na linha também do parecer do Ministério Público. Há divergência, senhores? A questão que podia se levantar aqui, ministro Magoé, quanto à matéria relativa à competência, mas é uma apelação da parte, ministro Marconi? É uma apelação, né? Mas é que ele assumiu a cadeira. Agora, né? Assumiu a Aí cadeira, veio, por isso houve o deslocamento. O deslocamento posterior, né? Estou de acordo. Mas eu tenho dúvida
Sobre essa competência, eu gostaria até que o plenário se manifestasse sobre isso, presidente. E, na verdade, a nossa competência é originária. Nós não temos competência recursal. Eu apenas estava imaginando aqui, se ele fosse Eu penso que absolvido em nós primeiro também grau, temos competência recursal. Nós temos E aí precedentes. eu citaria os embargos declaratórios contra a nossa decisão. Nós temos precedentes no sentido de que condenado, sofrendo condenação penal em primeiro grau e posteriormente recebendo investidura que lhe garanta prerrogativa de foro perante esta corte, ainda que se cuide de uma apelação criminal, quer dizer, ela é autuada aqui como ação penal, mas na verdade o que nós estamos a julgar não é uma ação penal, mas sim um recurso de apelação. Não é? Uma vez Eu que... sei que nós temos que julgar, eu sei que a jurisprudência da Corte é essa. Eu estou simplesmente manifestando minha dúvida. Pelo menos nós temos vários precedentes. Porque Eu acho senão, que- quer dizer, ficaria excluída da jurisdição penal do Supremo Tribunal Federal a pessoa investida de prerrogativa de foro em ilícitos penais, pelos quais teria sido condenada numa situação em que ainda não ostentava aquela condição funcional ou política asseguradora da prerrogativa de foro perante esta Corte. Ou absolvida na primeira instância com recurso do Ministério Público, né, já detendo a qualidade que gera a prerrogativa de foro. Né? Eu tenho até aqui alguns, exatamente sobre isso, porque uma das ações pautadas é exatamente o recurso em sentido de ser do Ministério Público, por exemplo, em alguns inquéritos e em algumas questões de ordem, listadas exatamente neste sentido, de que o Supremo Tribunal passa a ser competente para o ato, para o processo, na fase em que ele se encontra, inclusive prosseguindo-se em fase recursal. Está certo, na fase que se encontra. Só que o procedimento de primeiro grau já se exauriu. Aqui é um caso diferente. Quando o tribunal recebe o processo em curso, não há dúvida nenhuma, ele assume tudo porque ele tem competência originária. Aqui, a fase de primeiro grau se exauriu completa e validamente sob a lei vigente ao tempo em que se processou. Mantém-se a intangibilidade dos atos processuais até então validamente praticados por quem detinha, naquele momento particular, competência penal para processar e julgar a causa. Senão a operação vai ficar lá embaixo. Claro. Eu me lembro que o Supremo Tribunal Federal, eu era membro do Ministério Público Paulista nessa época, e isso, naquele momento, causou-nos uma certa dificuldade. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu orientação no sentido de que condenado ou recebida a denúncia contra alguém, um cidadão comum, ou condenado cidadão comum, e sobrevindo a sua investidura no mandato parlamentar ou no cargo de ministro de Estado, deslocando-se então a competência para o Supremo, impunha-se a invalidação de todos os atos. E é claro que o Supremo veio a rever essa diretriz jurisprudencial, aplicando o princípio tempus regit actum. Nesse caso, a própria Procuradoria interveio no processo e pediu a continuação, ratificando os atos praticados. O importante é verificar, quer dizer, aquela relação de contemporaneidade entre a condição ostentada pelo réu em determinado momento e a competência exercida pelo magistrado ou órgão judiciário, seja de primeira instância ou de segunda até, casos em que a condenação advém em sede originária, proferida por tribunais de justiça ou por tribunais regionais federais, com a investidura superveniente em mandato parlamentar federal ou em cargo de ministro de Estado. Neste caso, mantém-se a integridade dos atos processuais até então validamente praticados, mas deslocando-se a competência para o Supremo por efeito de determinação constitucional. Quem tinha competência originária para processá-lo foi o juiz de primeiro grau. Se exauriu. E exerceu completamente a jurisdição. Mas a matéria depois... E o que nós temos é competência originária. Ou seja, superposições de competências originárias. A competência originária já foi exercida por quem era competente na data do processo, até a data da sentença. Na verdade, nós estamos exercendo uma competência recursal, que não está prevista na Constituição. Mas essa é a única forma de... Não, ele pode chegar aqui com recurso extraordinário. Nós tivemos casos em que aplicamos a letra N, casos de letra N, competência do magistrado de primeiro grau. Havendo recurso para o Tribunal de Justiça, eu me lembro de um caso, eu não sei se o relator ministro Moreira Alves ou o ministro Sepúlveda pertence,
houve recurso para o Tribunal de Justiça. Ocorria, naquela hipótese, acho que foi a suspeição integral de todos os membros do Tribunal de Justiça. Então, a causa se deslocou para o Supremo, com base no artigo 102, inciso 1, letra N, mas o Supremo ali julgou um recurso, uma apelação cível interposta contra a magistrado de primeiro grau, considerada a configuração, naquele caso, da hipótese prevista na letra N. E exercemos e julgamos um recurso, ainda que com base na letra N, que define hipótese de competência originária do Supremo, porque senão essas matérias ficariam excluídas de nossa esfera de atribuições, especialmente em matéria penal. E o parlamentar deixaria de gozar da prerrogativa de foro. Ele tem a prerrogativa que ele tem é de ser processado originariamente. Mas ele pode ser condenado na segunda Ele instância. não podia ser processado originariamente bem pelo lembrado. Supremo, porque nessa época ele não era deputado. Naquele Aí momento. haveria Naquele prorrogação da momento, competência. Mas Vossa Excelência vota nesse sentido. Eu vou fazer ressalva do meu ponto Tá de vista, bom. eu não estou absolutamente convencido. Eu sei que isso aqui é jurisprudência do tribunal, eu estou suscitando um problema, que nós, na verdade, nós estamos, de certo modo, reconhecendo uma recompetência recursal que a Constituição não prevê. Mas eu acompanho o tribunal com essa ressalva, eu ainda vou continuar pensando. Tá bom. Portanto, quanto a isso está resolvido. Ministro Maclaré, portanto, desprover. Eu estou provendo para pronunciar a prescrição da pretensão punitiva. Pela ordem. Porque o crime seria de injúria, e como, inclusive, já foi declarado em primeiro grau, de forma correta, a prescrição quanto a outros crimes de injúria e difamação, eu aqui assento também a prescrição e... Senhor presidente, pela ordem, parece-me que não seria a tipicidade? Parece-me que o comando do voto era que a conduta era típica, não? Se eu não estou enganado. Parece que a decisão era de que a conduta é atípica. Não estava prescrito. Até A porque não premissa, presidente, para eu chegar à prescrição é justamente essa, a desclassificação. Eu apontei que não se teria o crime de calúnia, mas sim de injúria. estava- Ah, sim. Sim. Porque sem essa premissa eu não poderia, inclusive, proclamar a prescrição. Não, mas nós temos que absolvê-lo por atipicidade. Quanto à calúnia. Quanto à calúnia. O fato é atípico, nós temos que absolvê-lo por Porque ele foi atipicidade. condenado pela Porque calúnia. Ele foi os outros dois crimes já foram declarados, a punibilidade já foi declarada extinta. Excelência, eu não me fiz entender. Evidentemente, o recurso é da defesa. E não posso perquirir o acerto ou desacerto, muito embora entenda que a sentença, quanto às outras imputações, ela está correta. E aí se assentou a prescrição. Sobejou o quê? Sobejou a condenação por calúnia. Enfrentando o recurso, entendo que, considerada a própria narração dos fatos contida na denúncia, não se tem, como preconizado pelo Ministério Público como fiscal da lei, o fato típico, que é a calúnia. Desclassifico. E, ao desclassificar e assentar a injúria, eu caminho para concluir que houve a passagem do tempo suficiente a chegar-se à prescrição da pretensão punitiva. O que eu tenho... São imputações diferentes. O que eu tenho é que a Justiça de primeiro grau já havia... Absolver ele, presidente, quanto à calúnia, eu terei que assentar que os fatos contidos na denúncia realmente revelam calúnia. Não, são atípicos, ministro. Atípicos, São atípicos. No- Nós só vamos reconhecer, só para eu nós lembrar. vamos Ministro, absolvê-lo. o juízo não está, muito menos o Supremo, não está preso à classificação dada pelo Ministério A Público. Justiça de primeiro grau já havia... Transitou em julgado isso. Isso transitou em julgado. a Justiça já havia... O presidente não transitou em julgado porque houve recurso da defesa. Mas não é Ministério Público. Quem tem interesse nisso é o Ministério Público. Não, Ele- Excelência, o Ministério Público viu acolhido o pleito inicial.
não teria interesse em atacar a sentença condenatória. Não, mas teria interesse em atacar a sentença que declarou extinta a punibilidade da difamação e da injúria. Não, Enquanto a isso, transitou em ministro, julgado. Vossa Excelência não está percebendo que são 3 fatos. Exatamente. Fatos diversos. Sim. Um fato revelando a injúria, outro fato revelando a difamação. E aí, no tocante a essas 2 imputações, se assentou a prescrição da pretensão punitiva. Sobejou a calúnia e se condenou pela calúnia. O que eu estou fazendo agora, em grau revisional? Eu estou dizendo que está errada a sentença, que é considerada a narração contida na peça primeira da ação penal, se tem não calúnia, mas se tem injúria. Assentada essa premissa, eu concluo pela prescrição. Eu cheguei à conclusão Você diversa. Só porque eu sou revisor, só para efeito de... você é seu revisor, perdão. O parecer da Procuradoria diz o seguinte: na verdade, os crimes efetivamente praticados foram os de difamação e injúria. As palavras proferidas pelo parlamentar ofenderam indiscutivelmente a honra objetiva e subjetiva da vítima. No entanto, os crimes de difamação e injúria tiveram a sua punibilidade extinta pela prescrição da pretensão positiva do Estado, declarada na sentença condenatória. Portanto, isto foi... Essa matéria não foi devolvida ao tribunal. E, por isso, a Procuradoria está se manifestando pelo conhecimento e provimento da apelação em relação ao crime de calúnia. E, por isso, eu estou concluindo, com base na jurisprudência do tribunal, eu estou dando provimento ao recurso e absolvendo da imputação de calúnia, simplesmente isso. Exatamente, por atipicidade dos fatos. Essa é a minha conclusão. Vocês me permitem, com o devido respeito ao eminente relator, eu vou tentar aqui. Ele foi denunciado por 3 crimes. Ele foi denunciado por calúnia, foi denunciado por injúria e foi denunciado por difamação. Portanto, são 3 acusações. A sentença declarou extinta a punibilidade em relação à injúria e declarou extinta a punibilidade em relação à difamação. O Ministério Público, que teria interesse de recorrer da declaração de extinção de punibilidade em relação à difamação e à injúria, não o fez. Logo, estes 2 capítulos da sentença, que declararam extinta a punibilidade por difamação e por injúria, transitaram em julgado. O relator não disse algo diferente. Vamos deixar bem claro, presidente. Eu estou me cingindo às balizas do recurso. E no recurso há uma causa de pedir que eu não posso desprezar. Uma causa de pedir que tem consequências jurídicas. Ou seja, os fatos contidos na peça primeira da ação penal não consubstanciam calúnia. Eu digo, não consubstanciam calúnia. Então, provejo nesse ponto o recurso. E assentada o que seria a injúria, eu concluo pela prescrição da pretensão punitiva. Agora, se não houver a observância nessa colocação da ordem natural das coisas, eu já não tenho mais como argumentar. Ministro, com devido respeito, eu vou concluir meu raciocínio. A sentença Você estava deixando no ar que eu estaria revendo coisa julgada, Excelência? É meu ponto de vista. Então, diga é que o o meu relator... ponto de vista. Com devido respeito, é meu ponto de vista. Não, Vossa Excelência está tremendamente errado. Porque eu não seu ponto de vista. Está errado. Seu ponto de vista. Ao dizer que eu estou revolvendo coisas julgadas, está errado. Isso ou aquilo. Eu estou dizendo qual é o meu ponto de vista. Eu estou defendendo o meu ponto de vista, ministro. Vou votar. Preciso votar. Vote como quiser, Então, Excelência. vocês não me permitem. Não permito, não. Eu apenas estou dizendo que o meu voto não implica alteração da sentença no que ela se tornou imutável na via da recorribilidade. É apenas isso. Retomo o meu raciocínio. 3 imputações. A sentença declarou extinta a punibilidade em relação a 2 das imputações, a de difamação e de injúria. O Ministério Público é que teria interesse de recorrer da extinção da punibilidade em relação a estas 2 acusações, não o fez. Se não o fez, esse capítulo decisórios concernentes tanto a extinção da punibilidade por difamação quanto a extinção da punibilidade por injúria transitaram em julgado,
porque não seria sequer teoricamente admissível que o... Aliás, teoricamente seria até admissível, que ele pudesse eventualmente recorrido para ser absolvido e não para ver declarado extinta. Mas não foi isso que o apelante fez. O apelante não se insurge contra a extinção da punibilidade em relação à difamação e à injúria. Ele quer obter a absolvição da imputação de calúnia. Ora, em relação à calúnia, se os fatos não correspondem ao tipo legal, significa que a acusação é baseada em fato atípico. E este é o que me parece, e é o meu ponto de vista, o fundamento da absolvição. Ou seja, com o devido respeito, eu estou dando provimento ao recurso para absolver o réu do crime de calúnia por atipicidade do fato. É como um voto sobre isso. Ministro Casalbé Direito. Bom, senhor presidente, eu tenho a impressão que ficou a hipótese muito clara. Houve uma condenação com relação ao crime de calúnia e houve o acolhimento da prescrição quanto aos crimes de injúria e difamação, que os fatos imputados foram diversos e poderiam configurar esses 3 tipos penais. Na decisão, que é objeto do recurso, foi acolhida a prescrição para a difamação e para a injúria, e houve a condenação para o crime de calúnia. O recurso subiu, então, por parte da defesa, com o objetivo de afastar o crime de calúnia. Ora, nessa medida, o parecer da Procuradoria-Geral da República foi muito claro, no sentido do provimento da apelação, exatamente para afastar o crime de calúnia, porque não haveria como configurar esse tipo penal na conduta indicada pelo paciente. A meu sentir, portanto, a única conclusão que me parece, na minha perspectiva, viável, seria de conhecer da apelação, porque é tempestivo, e dar-lhe provimento no sentido de afastar o crime de calúnia. É nesse sentido o meu voto. Senhor presidente, também eu pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, vou votar na forma preconizada por Vossa Excelência como revisor no seu voto e, portanto, acolhendo, dando provimento para absolver. Ministro Lewandowski. Presidente, as hipóteses de absolvição estão previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça, primeiro, está provada a inexistência do fato, não é o caso. 2, não haver prova da existência do fato, também me parece não ser o caso. Não constituir o fato infração penal. Perfeito. É o caso. Tenho dúvidas com relação a isso. Seria injúria. Seria injúria. Eu admitiria ela o constitui crime de uma infração penal, só que não é aquela pela qual ele foi condenado. Ministro, imagina se ele fosse só denunciado por calúnia. E fosse um fato absolutamente atípico, que não correspondesse ao tipo penal. Se fosse absolutamente atípico, sim. Então, mas é o caso. Mas Nós nesse estamos caso, olvidando que o Vocês órgão não judicante podem- vocês não não está podem preso à reconhecer. classificação Isso dos corresponde fatos às outras contidos figuras na penais, que denúncia. as outras figuras penais já estão afastadas com trânsito em julgado. Isto é, se correspondesse às outras figuras penais, não existiria o crime. Isto é, a imputação é esta. O fato imputado como calúnia é típico de calúnia? O fato imputado como calúnia é típico de calúnia? Constitui crime de calúnia? Não constitui. realmente a capitulação não me parece a mais adequada. Eu vou acompanhar o eminente revisor. Data vênia. Acompanhe Vossa Excelência. Eu acompanho, peço vênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho o ministro Peluso, dando provimento ao recurso, simplesmente para entender, dá pela atipicidade do fato. Não há calúnia, não há o crime de calúnia. Ministro Hélio.
convênia do eminente relator. Acompanho o voto, revisão de Vossa Excelência, com os adendos do ministro César Peluso. Ministro Celso. Senhor presidente, também peço vênia ao eminente relator para, conhecendo e dando provimento a esse recurso, absolver o réu, como aqui já foi salientado, em relação aos delitos de difamação e injúria, reconheceu-se extinta a punibilidade. E quanto a esses 2 capítulos da sentença, não houve recurso do Ministério Público. Tanto que o próprio Procurador-Geral da República, ao concluir o seu parecer, salienta que, após fazer referência a esse fato, esclarece que não existe mais a possibilidade de condenação por esses fatos, uma vez que a sentença, no ponto, transitou em julgado. Agora, de outro lado, a imputação subsistente é aquela que atribui e a condenação também, no ponto subsistente, ela reconhece a prática de calúnia, mas a calúnia, todos sabemos, cuide-se de calúnia tipificada no Código Eleitoral ou no Código Penal, o fato é que ela tem uma estrutura típica própria e há necessidade da narração clara de um fato determinado que resulta não configurado na espécie, presentes as próprias frases, as próprias imputações emanadas do parlamentar em questão. Por isso, também entendo que ficou configurada de modo muito claro a ausência de tipicidade penal, razão pela qual, e, novamente pedindo vênia, eu acompanho, então, a Vossa Excelência no ponto em que diverge do eminente relator. Portanto, o tribunal, vencido parcialmente o ministro Marco Aurélio, deu provimento ao recurso e absolveu o réu da imputação de Eu diria apenas a Vossa Excelência que consignasse que eu provia também o recurso, mas para desclassificar o crime e concluir pela prescrição, apenas para não parecer que votei no sentido do desprovimento. Vossa Excelência proveu o recurso e desclassificava o crime de calúnia para injúria e aí averbava a prescrição. Tem outra. Ministro Marco Aurélio, ação penal 439, autor Ministério Público Federal, réu Clodovir Hernandes. É o nome realmente do nascimento. Clodovir Hernandes. Clodovir Hernandes, Eu falei Clodovir. Presidente, temos advogado não presente? Não. Eu creio que eu posso ir ao voto. Sim. Né? A manifestação do titular da ação penal procede. Trata-se na espécie de prática cuja significação jurídica é de menor importância. Teria sido alterado o meio ambiente visando a construção de rua, considerado o Parque Estadual da Serra do Mar, e área pertencente a Vitor Godinho da Silva. Lançaram-se morões de concreto e arame galvanizado, calçando-se a estrada aberta com pequenos blocos. É uma estrada para acesso à propriedade, né? E não é bem uma estrada, uma via pública. Pois bem, o perito que atuou no caso, integrante do Instituto Florestal de Secretaria do Meio Ambiente, constatou a abrangência mínima, então estimou a recuperação da área mediante gasto de R$ 130. Eu, presidente, estou aqui transcrevendo lição do saudoso professor Francisco de Assis Toledo, né, contida em Princípios Básicos de Direito Penal, e digo, em síntese, o fato apurado não consubstancia tipicidade suficiente a levar à condenação penal, presente a peculiaridade de se cogitar desmatamento de vegetação capoeira em estágio inicial, conforme retratado na acusação, folha 2. Voto pela absolvição do paciente, tal como preconizado pelo Procurador-Geral da República. Também tenho voto se ficar vencido quanto a esse enfoque. De acordo. Gilmar não quer. Eu também estou votando nesse sentido.
De acordo. A divergência? Portanto, julgou-se improcedente a ação nos termos do voto do relator. Ministra Carmen Lúcia, inquérito 2648, autor Ministério Público do Estado de São Paulo, indiciado José Abelardo Guimarães Camarinha. Presidente, esse é um recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Paulista contra a decisão do juiz da Primeira Vara Criminal de Marília, que rejeitou denúncia oferecida contra José Abelardo Camarinha, ex-prefeito do município, por infração à Lei de Licitações, artigo 89, e, quando apresentadas as contrarrazões a este recurso, os autos vieram a este Supremo porque ele foi diplomado como deputado federal. A Procuradoria-Geral da República se pronuncia no sentido da manutenção da decisão proferida pelo juiz, ou seja, no sentido de não recebimento da denúncia. Posso passar o voto? O que aconteceu foi que foi feita a locação de um imóvel, quando ele era prefeito. O juiz levantou todos os dados, considerando que não havia qualquer razão para se imputar ao então prefeito qualquer afronta à legislação de dispensa do processo licitatório, razão pela qual eu transcrevo a decisão e afirma o juiz, então, que inclusive foi aprovado o contrato licitatório pelo Tribunal de Contas de São Paulo, o que reflete que o objeto da análise pelos auditores não vislumbrou qualquer vício no procedimento administrativo, de modo a que se pudesse cogitar de reprovação do contrato ou mesmo ilicitude na dispensa de licitação quanto à locação de imóvel para o projeto de incubadora de empresas. Diante da ausência de provas de conduta ilícita imputado ao réu, afirma o juiz, tenho que a denúncia não se ampare em justa causa que permita o processamento da presente ação penal, rejeito a peça acusatória ofertada pelo Ministério Público contra José Abelardo Guimarães Camarinha, com fundamento no artigo 43.1 do Código de Processo Penal. A leitura de tudo que consta dos autos demonstra a inviabilidade do presente recurso e, conforme assinala o Procurador-Geral da República, a configuração do crime de dispensa irregular de licitação exige a demonstração de efetiva intenção de burlar o procedimento licitatório, que não se verifica no presente caso, porque o recorrido atuou de acordo com o artigo 2410 da Lei 8.666. Diante de todo o exposto, eu estou acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, encaminhando votação no sentido de negar provimento ao recurso. Eminente relator, nega provimento ao recurso. Senhores ministros, a divergência? O Celso está impedido. Desculpa. Por razões de foro íntimo, eu me declarei suspeito nesse caso. Portanto, impedido, suspeito ministro Celso, desprovido o recurso, nós temos o voto da relatora. Ministro Menezes Direito, agravo regimental na petição 4.173, agravante Marco Aurélio Flores Carone, agravados Eduardo Brandão de Azeredo e outros. Esse aqui é o seguinte, o Ministério Público pediu o arquivamento porque não havia elementos necessários da demonstração da ocorrência criminosa, eu acompanhei e houve o agravo, e acontece que o único titular da ação penal é o Ministério Público, e, na verdade, esse agravante não tem legitimidade para agravar. Eu estou, então, não conhecendo do agravo. O eminente relator não conhece do agravo. A divergência, senhores ministros? Porque, presidente, eu Ele não... diz que é questão de ilegitimidade. Ele não seria do agravante. O único titular é o... Hein? Porque o único titular da ação... Ação penal. A ação penal seria pública. É exatamente isso. Acompanho o relator. Excelência. Portanto, não conhecido o agravo, nós temos o voto do relator. Senhores ministros da minha relatoria, petição 3927, requerente Ministério Público Federal, requerido José Paulo Tófano, ou Tofano. Questão petição 3927, da minha relatoria, investigação instaurada para apurar a suposta prática de crime de corrupção eleitoral, arquivamento requerido pelo Ministério Público, e eu estou, então,
deferindo o arquivamento, nos termos da jurisprudência. Se não houver divergência, decisão unânime. Súmula aqui seria por Sim, por favor, ouço. Presidente, a rigor a proposta não é minha, mas está em minhas mãos. Eu aqui discutindo com o colega e com os colegas, talvez fosse oportuno que, nesse final de sessão, pudéssemos aproveitar a presença de um colegiado quase que completo e propomos uma súmula vinculante. A súmula vinculante diz respeito àquela matéria sobre a qual já há várias decisões, que diz respeito à falta grave, à perda dos dias remidos relativamente àqueles que cometem falta grave, e a constitucionalidade do artigo 127 da Lei 7.210. Há vários precedentes aqui, o RE 452994, HC 91084, o agravo de instrumento 570-188, o HC 92-791, HC 90-107, agravo de instrumento 580259, agravo de instrumento 490228. A proposta, há vários precedentes, com várias emendas, tenho em mãos aqui, do eminente ministro Sepúlveda Pertence, do ministro Eros Grau, do ministro Gilmar Mendes, Menezes Direito, ministro Joaquim Barbosa, eu mesmo já me pronunciei sobre o tema, e a proposta que os colegas fazem aqui é no seguinte sentido, súmula vinculante, que o disposto no artigo 127 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Essa é uma matéria que se repete muito nas turmas, né? Há muitos recursos, né? Na semana passada nós jogamos por lista 32. Sim, ouço os senhores ministros sobre a proposta do eminente. Presidente, Desculpe. Presidente, apenas a questão de ordem que disse que suscitaria em toda e qualquer proposta de verbete de súmula feita no plenário sem a observância de um certo procedimento. Sequer estamos diante, nesse caso, de um processo que tenha sido apreciado nesta sessão pela Corte. Veio a proposta, pelo menos a mim, surpreendendo-me. E, no caso, nós ainda temos no tribunal uma comissão, que é a Comissão de Jurisprudência. Eu penso que, principalmente, quando se cogita de um verbete vinculante, e um verbete vinculante a alcançar a liberdade de ir e vir, sendo que até mesmo um colega que está presente vem se debruçando sobre a matéria, né, nós devemos marchar com uma certa cautela. Então, a questão de ordem que suscito é essa, no sentido de observarmos um procedimento mínimo, abrindo-se realmente um processo administrativo para apreciação do verbete, né, quanto à matéria. E ouvindo-se, como já ressaltei, a comissão própria da Corte, que é a Comissão de Jurisprudência. Eu ouço a Corte. A comissão não está presente? Presidente, temos já alguns precedentes que têm se repetido aqui no sentido das súmulas vinculantes. Presença do eminente Procurador-Geral da República, é uma matéria data vênia sobejamente conhecida por parte de ambas as turmas. É verdade que há alguma divergência, mas existem também mecanismos de revisão de súmulas, se for o caso. Eu, com todo respeito pelas ponderações do eminente ministro Marco Aurélio, eu manteria a proposta que, aliás, não é minha, mas que recebo em mãos até na qualidade de membro desta Comissão de Jurisprudência e veiculei
em nome daqueles que a formularam. Então, mantenho a proposta, se analise esta súmula vinculante na forma com que enunciei. Isso não implica definição de falta grave, né? Não estamos definindo que seja falta grave, nem implica prejuízo de se analisar a falta grave sob o critério da proporcionalidade, também não, né? Nada. Apenas se afirma que Ministro Celso também... Os pressupostos de formulação de enunciado sumular impregnado de eficácia vinculante, tais como previstos no artigo 103-A caput, estão presentes. Trata-se de situação em que se registram reiteradas, aliás, reiteradíssimas decisões e sobre a matéria constitucional, porque nas impetrações suscita-se ofensa a determinados postulados inscritos na Constituição. Matéria constitucional, não se impõe necessariamente a formulação do enunciado no contexto de um determinado e específico processo, presentes ministros que podem fornecer o quórum exigido pelo próprio texto constitucional, e havendo já precedentes no sentido de que, não obstante não ouvida a Comissão de Jurisprudência, houve manifestação favorável da Corte pelo voto de 2/3 de seus membros, eu, pedindo vênia, eu não vejo razão para que se submeta à Comissão de Jurisprudência. Mas é importante ouvir o senhor Procurador-Geral da República. Nos termos da lei. Senhor presidente, superada a questão de ordem, a Procuradoria-Geral manifesta-se favoravelmente à aprovação do verbete, considerando que a matéria é extremamente conhecida e que reiterados são os precedentes da Corte a respeito. Portanto, resta... Então, Vossa Excelência vai submeter a matéria de fundo a julgamento? Vamos submeter a julgamento. Então, eu peço vênia, presidente, para entender que, no caso, não cabe a edição de um verbete de súmula. E receio que esse verbete possa implicar até mesmo um bis in idem, considerado o verbete que tenho como incompatível com a Constituição Federal, que é o verbete 691 da súmula. Aqui, de que se trata? Reconheço que há, inclusive, precedentes do plenário a respeito. Se trata da perda dos dias remidos. E temos que esses dias, eles são considerados remidos após a observância de tramitação de um processo. Um processo em que, presente a vida carcerária do custodiado, é ouvido o Ministério Público e há o crivo judicial, ao crivo do juiz. Nós sabemos que existe uma proporcionalidade quanto a dias trabalhados e dias descontados da reprimenda, e que quase sempre a remuneração do presidiário ela fica muito aquém do preço do serviço prestado, tendo em conta essa vantagem. Ora, se assento esse aspecto e se digo mais que à medida em que se vai trabalhando, se vai abrindo o processo de remissão e se vai proclamando que certos dias foram remidos, não há como, diante de uma falta grave verificada, fazer-se retroagir em si as consequências dessa falta grave a ponto de se afastar do cenário jurídico um pronunciamento judicial, já reconhecendo um direito que, portanto, passou a integrar o campo de interesses do presidiário. De qualquer forma, creio que chegar-se ao extremo simplesmente editando-se
já um verbete vinculante. Nem se trata aqui de uma proposta de edição de um verbete simples. Eu peço vênia para votar de forma contrária ao entendimento do proponente. Não sei quem foi o proponente da proposta, porque Sua Excelência ressaltou muito que recebeu essa proposta. Eu teria até curiosidade em saber de quem Sua Excelência recebeu essa proposta para apresentá-la, né? Acho que na terça-feira houve julgamentos nas turmas e houve... Se identificou o excesso de processo sobre o sistema. E essa é uma velha questão. Eu me lembro quando ainda integrante da primeira turma, em meados da década de 90, há 2 habeas corpus que fui relator, então, já se orientando nesse mesmo sentido. Portanto, é uma controvérsia que já se prolonga aqui no Supremo por mais de uma década. E recentemente, como mencionou o ministro Peluso, agora na última terça-feira, na segunda turma, não é, houve julgamento, sim, e no sentido do enunciado proposto pelo eminente ministro Lewandowski. Há, inclusive, no RE 452994, até citado aqui no acordo do eminente ministro Eros Grau, se consigna expressamente que o Pleno do Supremo reafirmou, ou seja, afirmou novamente essa tese que vem sendo reiterada pelas turmas e pelo próprio Pleno. Na verdade, trata-se de uma elaboração coletiva, senhor presidente, veio às minhas mãos e eu entendi que seria interessante que nós a propuséssemos nesse final de tarde. Eu vou aderir, fazendo apenas insistindo nas 2 observações. Sim. O conceito de falta grave está em aberto, né? Nós não estamos aqui fechando nenhum compromisso com o conceito de falta grave. Depois, a perda dos dias remidos pode se dar por forma proporcional à gravidade da falta, não é isso? Então, né, com essas 2 ponderações, eu submetido a controle judicial devido, claro. Perfeito. Não estamos dizendo que se perde tudo, os dias remidos serão totalmente perdidos a partir da constatação de falta grave. A previsão da perda dos apenas dias. Isso, que a previsão da perda dos dias remidos é constitucional, é que nós estamos afirmando. Então, está certo. E que, portanto, não haveria a falar em direito adquirido, porque estaria submetido já a regras específicas, é só isso. Né? Acho que haveria as manifestações, portanto, no sentido da aprovação da súmula nos termos propostos pelo ministro Lewandowski, vencido o ministro Marco Aurélio, que já aduziu as suas razões aqui. Há 8 votos. Essa é a súmula número 9, né, senhor presidente? Essa é a súmula número 9. Presidente, eu pediria apenas para consignar também que fiquei vencido na questão de ordem quanto à remessa. E o ministro Marco Aurélio restou vencido também no que concerne a própria apreciação ou a forma de apreciação da súmula. Sua Excelência tem ressaltado a necessidade de que a matéria... Eu não sei se abriremos agora processo para a documentação dessa decisão e apresentaria a justificativa consideradas as notas taquigráficas. Sua Excelência tem enfatizado a necessidade de que os temas sejam submetidos diretamente à Comissão de Jurisprudência. Senhores ministros, eu vou trazer rapidamente, se for o caso, as listas de agravos regimentais em suspensão de segurança. Os temas todos versam sobre a aplicação de 3711, em matéria de servidores públicos. Houve deferimento da suspensão e ao agravo regimental, que está sendo conhecido e desprovido. Invoca-se em geral aquele precedente, o mandado de segurança 24875 da relatoria do ministro Sepúlveda pertence, mas eu estou a dizer que não é o caso, aquela situação peculiar dos ministros aposentados. Portanto, eu estou encaminhando o meu voto no sentido do desprovimento do agravo regimental nesta lista, e eu faço também a situação é absolutamente idêntica em relação à lista. São vários agravos regimentais também em suspensão de segurança, e eu também os estou desprovendo, se não houver divergência. Presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência para conhecer dos agravos e provê-los.
Faço considerando que esse mecanismo, ele, sob a minha ótica, não é constitucional, no que não observa o tratamento igualitário das partes envolvidas no processo que se encontra na origem, e também enseja o crivo do Supremo sem que se tenha o contraditório, ou seja, sem que aquele beneficiado na origem, com uma tutela antecipada, com uma liminar ou uma segurança, tenha, antes da suspensão, conhecimento desse mecanismo, que acaba por implicar, pelo menos é o meu convencimento, é a minha ciência e consciência, acaba por implicar uma queima de etapas, quando, sabidamente, até o acesso hoje ao Supremo na via da recorribilidade do recurso extraordinário, ele está afunilado com a repercussão geral. Por isso eu peço vênia a Vossa Excelência para conhecer e prover os agravos. Portanto, e juntarei aos processos respectivos o que acabo de dizer. Portanto, em relação à lista número 1, a maioria decidiu no sentido do desprovimento, vencido o ministro Marco Aurélio. E o mesmo também em relação à lista número 2. E, finalmente, também, este é um agravo regimental, em suspensão de tutela antecipada. Também, na lista número 3, também eu estou desprovendo pelas mesmas razões já aqui aduzidas. Imagino que também, neste caso, o ministro Marco Aurélio também, né, fica vencido. E juntarei a justificativa. E, senhores ministros, eu também vou chamar agora daquele mecanismo que nós estabelecemos em relação àquela seleção prévia dos processos que vem sendo feito no contexto da presidência. E a lista número 1 se refere a agravo regimental em agravo de instrumento, e ausência de peças obrigatórias, cópia de procuração otorgada ao subscritor da petição de agravo, ônus de fiscalização do agravante, juntada extemporânea, desconsideração, preclusão consumativa. Estou negando o provimento. Não há divergência? Em relação à lista número 2, se trata do protocolo ilegível, súmula 288, também estou negando provimento. Decisão unânime. Em relação à lista número 3, agravo regimental em agravo de instrumento, embargos de declaração, recurso incabível, intempestividade do agravo. Estou negando provimento também. Em relação à lista número 4, se trata de recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Estou negando provimento. Aqui, a lista número 5 é o caso da apresentação expressa, preliminar e formal e fundamentada sobre repercussão geral. Também estou negando provimento. Essa é uma massa bem significativa. Em relação à lista número 6, a ausência de procuração sob estabelecimento ao advogado subscritor do recurso. E agora já está regular a representação quanto a esse agravo que apreciamos. Estou falando da lista número 6. Sim, sim. O agravo regimental é advogado subscritor do recurso, ausência de procuração sob estabelecimento que comprove a outorga de poderes. A conclusão de Vossa Excelência qual é? Eu não estou conhecendo o recurso. Bem. Então o vício é deste agravo. Desse agravo. Não conhece, né? Não conheço. A lista 6. A lista 6, não conheço. E, em relação à lista 7, senhores ministros, se trata de regimental interposto por fax e não apresentação do original. Também não estou conhecendo.
Aqui, na lista número 8, é caso de decisão monocrática, embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ausência de peça obrigatória e a formação de instrumento, cópia da intimação da decisão agravada, ônus de fiscalização do agravante, precedentes. Eu estou negando o Eu provimento. fico vencido na convenção, apresentarei justificativo de voto e no mais acompanho Vossa Excelência. Portanto, nesta parte, vencido o ministro Marco Aurélio. Na lista número 11, a questão é a seguinte: embargos de declaração em agravo do instrumento, decisão monocrática, embargos de declaração recebidos com agravo regimental, apresentação expressa de preliminar formal e fundamentada sobre a repercussão geral no recurso extraordinário, necessidade nos termos do 543-A, parágrafo 2º, ausência da preliminar formal, agravo regimental a que se nega provimento. Aqui também o ministro Marco Aurélio fica vencido quanto ao aspecto inicial. No mais acompanho Vossa Excelência. Em relação à lista número 12, senhores ministros, embargos de declaração em agravo do instrumento, ausência de procuração ou subestabelecimento, recurso inexistente, portanto, não conhecimento. Aqui na lista número 13, a intempestividade dos embargos de declaração. Na lista 14, embargos de declaração em agravo regimental, em agravo do instrumento, não ocorrência da contradição ou obscuridade, efeitos infringentes, inviabilidade, embargos rejeitados. E, finalmente, agravo regimental em agravo regimental em agravo do instrumento. Recurso contra acórdão do Pleno do Supremo. Agravo regimental incabível, portanto, é caso de não conhecimento. É a lista 15. E, senhores ministros, para encerrar a nossa sessão de hoje, embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário 206.098 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, embargante União, embargado Engemix S.A. Não, eu estou falando, não respondendo uma questão aqui, senhor presidente. São embargos de divergência opostas contra acórdão proferido pela segunda turma deste Supremo Tribunal em 1996, da União. Houve embargos de declaração da própria União, que foram rejeitados. A Procuradoria opina pelo não conhecimento, é como estou votando, porque os três paradigmas que a União apresenta, um é posterior e os outros dois não tratam da mesma matéria. A matéria é basicamente fim social, Lei 7.689, de 88, e a segunda turma, então, decidiu que no recurso extraordinário 150 tal, o plenário do Supremo já declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 7738, reconhecendo a vigência da legislação anterior do fim social, a que se referia o Decreto-Lei 1940, com as alterações ocorridas até a Constituição de 88. Como eu disse, senhor presidente, senhores ministros, os paradigmas foram, tal como bem demonstrado, aliás, pela Procuradoria-Geral da República, absolutamente inadequados, pelo que eu não estou conhecendo dos embargos. A eminente relatora, portanto, não conhece dos embargos. A divergência, senhores ministros? Não conhecidos os embargos, nós temos do voto da relatora. Senhores ministros, está encerrada a sessão.